Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 2 do penhor, seção 1 da Constituição do penhor, artigo 1431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor, ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Artigo 1432. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. O do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Seção 2 dos direitos do credor pignoratício. Artigo 1433. O credor pignoratício tem direito, inciso 1, à posse da coisa empenhada, inciso 2, à retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua, inciso 3, ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada, inciso 4, a promover a execução judicial ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. Inciso 5, a apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. Inciso 6, a promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. Artigo 1434. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou uma parte dela antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas, ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor. Seção 3 das obrigações do credor pignoratício. Artigo 1435. O credor pignoratício é obrigado, inciso 1, à custódia da coisa como depositário e ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida até a concorrente quantia a importância da responsabilidade. Inciso 2, à defesa da posse da coisa empenhada e dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício da ação possessória. Inciso 3, a imputar o valor dos frutos de que se apropriar, artigo 1433, inciso 5, das despesas de guarda e conservação, dos juros e do capital da obrigação garantida, sucessivamente. Inciso 4, a restituí-la com respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. Inciso 5, a entregar o que sobeje o preço quando a dívida for paga, no caso do inciso 4 do artigo 1433. Seção 4 da extinção do penhor.
Artigo 1436. Extingue-se o penhor. Inciso 1. Extinguindo-se a obrigação. Inciso 2. Perecendo a coisa. Inciso 3. Renunciando o credor. Inciso 4. Confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa. Inciso 5. Dando-se a adjudicação judicial a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Parágrafo 1º. Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir a sua substituição por outra garantia. Parágrafo 2º. Operando-se a confusão tão somente quanto a parte da dívida pignoratícia, subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto. Artigo 1437. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro à vista da respectiva prova. Seção 5 do penhor rural. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 1438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento público particular registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com o penhor rural, o devedor poderá emitir, em favor do credor, cédula rural pignoratícia, na forma determinada em lei especial. Artigo 1439. O penhor agrícola e o penhor pecuário não podem ser convencionados por prazos superiores ao das obrigações garantidas. Parágrafo 1º. Embora vencidos os prazos, permanece a garantia enquanto subsistirem os bens que a constituem. Parágrafo 2º. A prorrogação deve ser averbada à margem do registro respectivo, mediante requerimento do credor e do devedor. Artigo 1440. Se o prédio estiver hipotecado, o penhor rural poderá constituir-se, independentemente da anuência do credor hipotecário, mas não lhe prejudica o direito de preferência, nem restringe a extensão da hipoteca ao ser executada. Artigo 1441. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Subseção 2 do penhor agrícola. Artigo 1442. Podem ser objeto de penhor, inciso 1, máquinas e instrumentos de agricultura, inciso 2, colheitas pendentes ou em vias de formação, inciso 3, frutos acondicionados ou armazenados, inciso 4, lenha cortada e carvão vegetal, inciso 5, animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Artigo 1443. O penhor agrícola, que recai sobre a colheita pendente ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia. Parágrafo único. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo penhor em quantia máxima equivalente à do primeiro. O segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. Subseção 3 do penhor pecuário. Artigo 1444. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios.
Artigo 1445. O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento por escrito do credor. Parágrafo único. Quando o devedor pretende alienar o gado empenhado ou por negligência ameaça prejudicar o credor, poderá este requerer se depositem os animais sob a guarda de terceiro ou exigir que se lhe pague a dívida de imediato. Artigo 1446. Os animais da mesma espécie, comprados para substituir os mortos, ficam subrogados no penhor. Parágrafo único. Presume-se a substituição prevista neste artigo, mas não terá eficácia contra terceiros, se não constar dimensão adicional ao respectivo contrato, a qual deverá ser averbada. Seção 6. Do penhor industrial e mercantil. Artigo 1447. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento, com os acessórios ou sem eles, animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Parágrafo único. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais o penhor das mercadorias neles depositadas. Artigo 1448. Constitui-se o penhor industrial ou mercantil mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com o penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir em favor do credor cédula de respectivo crédito na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1449. O devedor não pode, sem consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor os outros bens da mesma natureza que ficarão subrogados no penhor. Artigo 1450. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Seção 7. Do penhor de direitos e títulos de crédito. Artigo 1451. Podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Artigo 1452. Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular, registrado no registro de títulos e documentos. Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. Artigo 1453. O penhor de crédito não tem eficácia senão quando notificado ao devedor. Por notificado, tem-se o devedor que, em instrumento público ou particular, declarasse ciente da existência do penhor. Artigo 1454. O credor pignoratício deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações acessórias compreendidas na garantia.
Artigo 1455. Deverá o credor pignoratício cobrar o crédito empenhado assim que se torne exigível. Se este consistir na prestação pecuniária, depositará a importância recebida, de acordo com o devedor pignoratício ou onde o juiz determinar. Se consistir na entrega da coisa, neste subrogará o penhor. Parágrafo único. Estando vencido o crédito pignoratício, tem o credor direito a reter da quantia recebida o que lhe é devido, restituindo o restante ao devedor, ou excutir a coisa a ele entregue. Artigo 1456. Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só o credor pignoratício, cujo direito prefira aos demais, o devedor deve pagar, responde perdas e danos aos demais credores, o credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promoveu oportunamente a cobrança. Artigo 1457. O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento com a anuência, por escrito, do credor pignoratício, caso em que o penhor se extinguirá. Artigo 1458. O penhor que recai sobre título de crédito constitui-se mediante instrumento público ou particular, ou endosso pignoratício, com a tradição do título ao credor, regendo-se pelas posições gerais deste título e no que couber nesta presente seção. Artigo 1459. Ao credor, em penhor de título de crédito, compete o direito de: inciso 1, conservar a posse do título e recuperá-la de quem quer que o detenha. Inciso 2, usar dos meios judiciais convenientes para assegurar os seus direitos e os do credor do título empenhado. Inciso 3, fazer intimar ao devedor do título que não pague ao seu credor enquanto durar o penhor. Inciso 4, receber a importância consubstanciada no título e o respectivo juros ser exigíveis, restituindo o título ao devedor quando este solver a obrigação. Artigo 1460. O devedor do título empenhado, que receber a intimação prevista no inciso 3 do artigo antecedente, ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este, por perdas e danos perante o credor pignoratício. Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, poderá saldar imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor. Seção 8. Do penhor de veículos. Artigo 1461. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Artigo 1462. Constitui-se o penhor, a que se refere o artigo antecedente, mediante instrumento público ou particular registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1463, revogado pela Lei 14.179 de 2021. Artigo 1464. Tem o credor direito a verificar o estado do veículo empenhado, inspecionando-o onde se achar, por si ou por pessoa que credenciar. Artigo 1465.
A alienação ou a mudança do veículo empenhado, sem prévia comunicação ao credor, importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício. Artigo 1466. O penhor de veículo só pode se convencionar pelo prazo máximo de 2 anos, prorrogável até o limite de igual tempo, averbada a prorrogação à margem do registro respectivo. Seção 9 do penhor legal. Artigo 1467. São credores pignoratícios, independentemente da convenção. Inciso 1. Os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Inciso 2. O dono de prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. Artigo 1468. A conta das dívidas enumeradas no inciso 1 do artigo antecedente será extraída conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa, dos preços de hospedagem da pensão ou dos gêneros fornecidos sob pena de nulidade do penhor. Artigo 1469. Em cada um dos casos do artigo 1467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. Artigo 1470. Os credores compreendidos no artigo 1467 podem fazer efetivo o penhor antes de recorrer à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem. Artigo 1471. Tomado o penhor, requererá o credor, ato contínuo, a sua homologação judicial. Artigo 1472. Pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante caução idônea.